Olá! Os últimos 3 vídeos desse ano eu separei para uma retrospectiva das minhas leituras no ano. Algo que já virou uma espécie de tradição no meu blog. Nele você poderá encontrar aí as listas de 2014, 2015, 2016. Para os vídeos aqui eu decidi dividir em 3 partes para não ficar longo demais. E nesse primeiro vamos então ver os primeiros 15 livros aí que eu li no ano. Você logo vai perceber que o meu critério de escolha é um tanto caótico, que os temas de interesse são bem vastos, né? E que realmente não há nenhum tipo de rigor aí na escolha desses livros. Mas sem mais delongas, vamos a eles, né? Que é o que interessa. Primeiro foi Um Cântico para Leibowitz, de Walter Miller. Isso foi uma recomendação aí do editor da Gazeta, Márcio Antônio Campos, que tem inclusive uma resenha ótima desse livro também no blog. E trata-se de um instigante romance, né, que eu resenhei, e parece inegável, né, que muitos, na era da morte de Deus, para citar Nietzsche, né, passaram a depositar na ciência toda a sua esperança, né, uma nova religião laica, inclusive no que diz respeito ao nosso maior receio e angústia, a morte. Mas se os conservadores religiosos têm algo a nos dizer sobre isso, é justamente que a natureza humana não pode ser manipulada impunemente pela tecnologia, né? Gattaca, o filme, tantos outros já mostraram isso. Os avanços da ciência encontram como obstáculo frequente e intransponível a relativa imutabilidade de nossa alma, do nosso espírito. Não deixem de ler esse livro que fala disso e de outras coisas muito interessantes. Segundo, um clássico, O Antigo Regime e a Revolução, de Alexis de Tocqueville. Todo ano eu separo aí, pelo menos nesse meu critério meio caótico de leitura, os clássicos para ler ou reler. E Tocqueville é sempre uma leitura enriquecedora. O homem era realmente aí um conservador de boa estirpe, como eu digo, né? Um arguto analista do cenário político de seu tempo e defensor dos valores aí da civilização ocidental. Esse clássico é uma análise minuciosa da Revolução Francesa, né? E com a tese original de que os jacobinos não fizeram de fato uma tábula rasa como gostariam, mas se aproveitaram de toda uma estrutura centralista de poder do antigo regime como marca registrada da França, e isso explica muito do que fizeram. Se trata de algo que todo brasileiro conhece muito bem, né? E leiam Tocqueville, que é sempre muito importante para a ciência política. O terceiro livro, The Welfare of Nations, de James Bartholomew, do Cato Institute, é um excelente livro, rendeu vários textos no meu blog, né, divididos por temas ali, que tinham relação com os capítulos da obra, e o fio condutor é mostrar realmente que o modelo de Estado de bem-estar social acabou prejudicando os mais pobres, né? O inferno está cheio de boas intenções, como diz o ditado. É uma análise detalhada, honesta, o mais imparcial possível, né, sobre os efeitos desse agigantamento estatal em busca aí da justiça social. Eu fiz uma resenha geral do livro, em outro texto falei sobre o sistema de saúde, em outro sobre o ensino público e num último sobre o esgarçamento familiar provocado pelo Estado. Como vocês podem ver, um livro que produz aí tanta pauta assim, né, não pode deixar de ser lido. O outro livro, Adiós América, de Ann Coulter, a conservadora aí, polêmica, né, americana, é um livro sobre imigração, que foi o tema das eleições que levaram aí o Donald Trump ao poder, né? E se Trump acusa a mídia de desonestidade, não há tema em que isso fica mais escancarado e evidente do que nesse tema. São muitas inverdades, omissões, manipulações por parte da grande imprensa, que parece se recusar a lidar com um assunto com o mínimo de honestidade que ele merece, né? Dado o enorme potencial, inclusive, de mudança que ele tem na América como a conhecemos. O livro mais influente sobre o assunto foi justamente esse livro de Ann Coulter. Ele rendeu vários textos no meu blog também, todos voltados aí para esse tema da imigração, óbvio, e na resenha que eu fiz, que vocês podem encontrar no blog, né, tem lá 20 fatos totalmente desconhecidos sobre o assunto, e o debate será
melhor, sem dúvida alguma, com o conhecimento desses fatos. Um outro livro, também clássico, né, Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossos Ideais do Sublime e da Beleza, de Edmund Burke. Burke, né? Esse foi o seu primeiro livro, né, ele era bem jovem, uma análise interessante aí sobre o conceito de beleza e do sublime. Eu usei esse livro, esse pensamento do Burke, para escrever, na verdade, uma crítica do arrebatador filme Manchester à beira-mar, né, com Casey Affleck. O assombro, né, como eu disse, o efeito do sublime em seu mais alto grau, seus efeitos menores são a admiração, a reverência e o respeito. E Burke escreve isso, né, lembrando do seguinte: respeite o sublime, né, e faça um favor a você mesmo também, respeite o pensamento de Burke, leia seus livros, sempre agregam muito. Um outro livro que eu acho muito importante também de você ler é Athens, Rome and England, que traça aí uma herança constitucional da América, né, do Matthew Pauli, e é fundamental para compreender de onde vieram esses pilares aí constitucionalistas, né, que moldaram a América dos pais fundadores até hoje, né? E um dos experimentos mais bem-sucedidos, sem dúvida nenhuma, de sociedade. Né? Mistura a liberdade individual, valores tradicionais e a relativa participação aí popular. É crucial para defender esses valores, para não embarcar em certas aventuras utópicas, conhecer o seu histórico. Né? E esse livro é exatamente isso, um excelente resumo do legado da civilização ocidental. Eu escrevi uma resenha lá no meu blog, você vai encontrar. A Beleza Salvará o Mundo, de Gregory Wolfe. Falo muito aí dessa expressão que eu usei, né, que eu criei, de conservadores de boa estirpe. Pois bem, esse é justamente o título que eu dei à resenha que eu escrevi sobre esse ótimo livro. O Gregory Wolfe tenta justamente resgatar o humano por meio das artes em uma era de ideologias, né? Quando falamos em guerra cultural, e eu falo muito, o termo guerra já denota ali a necessidade de eliminar o inimigo. E Gregory Wolfe chama atenção para esse perigo, né? O adversário deixa de ser alguém de quem discordamos, mas com quem podemos conviver de forma civilizada, pacífica. E passa a ser, então, alguém que merece ser aniquilado. Essa postura é sempre muito perigosa e é bom estar ciente desse perigo, né? Então, o livro, que além de tudo tem ótimas críticas também de arte, literatura, é muito, muito importante ler esse livro. The Man Who Was Thursday, do Chesterton, foi uma leitura recorrente no meu ano, vocês vão ver, né? Em minha fase aí de liberal mais conservador, eu tenho realmente corrido atrás do prejuízo em termos de leitura desses autores, né? E Chesterton, sem dúvida, é bom demais, né? Eu adoro o seu personagem Father Brown, um dos meus preferidos realmente de literatura, e também recomendo aí a série da BBC em 5 temporadas, que eu vi todas esse ano, né? Esse pequeno romance é um livro diferente, estranho até, eu diria, né? 2 partes assim muito distintas, uma mais filosófica, outra mais de thriller, e mexe ali com conspiração, filosofia, mas prende o leitor do começo ao fim. Eu gostei muito e recomendo. Li também uma biografia de Reagan, mais uma, né, de Bret Harper. E Ronald Reagan foi aí um grande estadista, um dos maiores presidentes americanos, sem dúvida, né, de todos os tempos. E ler suas biografias é sempre importante para resgatar, então, essa América aí, né, que está meio perdida, né, e que foi responsável pela derrocada comunista, com clareza moral, e por aí vai. Essa biografia é boa, recomendo, mas a de Dinesh D'Souza, para mim, é superior e é a melhor. Rules of Civility, de Amor Towles, é um livro que eu li muito bom. Eu adorei esse romance. Ele se passa na década de 30, em Nova York, quando 2 amigas conhecem ali um sujeito refinado num bar de jazz, um ambiente que não era muito para ele estar. E a vida dos 3 ali tem uma mudança, uma ruptura muito forte, né, a partir desse momento, que era Ano Novo, e envolve ali tragédia, valores morais, amizade, né, amor. Um livro nostálgico,
né, de momentos felizes e tristes, mas daquilo que a vida poderia ter sido se ao menos aquele episódio ali isolado não tivesse acontecido para mudar tudo dali em diante. É um tema muito recorrente na literatura. Unlearning Liberty, de Greg Lukianoff. O tema da destruição acadêmica do mundo tem sido aí um dos mais explorados no meu blog, e eu considero isso uma estratégia das mais nefastas e eficientes, né, bem-sucedidas, da esquerda para destruir aí o Ocidente. O autor, que é de esquerda progressista dentro do conceito americano, concorda e ataca o que está acontecendo na academia, nas universidades. Escrevi uma resenha para o meu blog, recomendo muito esse livro. O Grande Debate, de Yuval Levin, é um dos melhores livros que eu li no ano. Eu leio bastante, escrevo muitas resenhas, você pode perceber. Então eu recomendo vários livros. Mas eu reforço aqui, então, esse livro, porque é sim um dos melhores que eu li no ano e que sai em muitos anos. Realmente, leitura imperdível e obrigatória, eu diria, para quem quer compreender melhor aí as disputas no campo das ideias, né, no mundo atual. Thomas Paine ou Edmund Burke? Né? Libertário revolucionário ou um liberal mais conservador? A minha própria trajetória deixa claro qual lado eu tenho uma inclinação maior hoje. Né? Nem sempre foi assim. Mas só lendo mesmo o livro para entender melhor os principais argumentos para isso. E, óbvio, tem uma resenha também no meu blog. Big Agenda, de David Horowitz. Conhecer a esquerda a fundo é algo que, de fato, só um esquerdista pode fazer aí melhor do que os outros. Né? Ele conhece de dentro isso. E é o caso, sem dúvida, de Horowitz. Ele é o terror dos socialistas porque ele foi um deles. Né? E veio desse ambiente para denunciar seus planos, né? Suas táticas, sua agenda. E esse livro faz exatamente isso. Né? Explica como que esses progressistas, entre aspas, aí, posam de moderados para, na prática, enfiar goela abaixo dos outros uma agenda totalmente radical, né? E que tem Trump, por exemplo, hoje como principal alvo. Ele acha que Trump pode salvar a América dessa agenda. Enfim, tem uma resenha no meu blog também. Quebrei um pouco aí essa leitura mais técnica com um romancezinho, né, clássico, Morte em Veneza, de Thomas Mann. E clássico é sempre clássico. Né? É um livro que fala sobre beleza, mas também sobre paixão, e paixão arrebatadora. Né? Vem de patos, doença, né? Que atinge ali um homem de meia idade, chegando mais perto da velhice, para os critérios e padrões da época, né? Que acaba sentindo ali por um garoto, né? Por um jovem, durante a estadia que ele está na praia para fugir de uma epidemia, né? Assassina. Resumir esse livro a uma pedofilia ou homossexualismo é besteira, né? É pueril demais. O livro é sobre paixão mesmo e uma doença que torna a vítima um obcecado a ponto de levar à sua própria destruição. Não é molezinha, né? A Grande Degeneração, de Niall Ferguson. Eu gosto muito do historiador econômico Niall Ferguson, né? Tem vários livros bons, e ele mostra que o Ocidente, em geral, e a América em particular, que são ícones de um progresso material e social sem precedentes na história da humanidade, estariam ameaçados. Né? De tempos para cá, esse relativo sucesso está em xeque. O mundo ocidental vive uma fase mais estacionária, né, da qual a crise de 2008 foi apenas um sintoma grave e evidente. E o que explica, então, essa decadência? No livro, livrinho pequeno, o Ferguson tenta responder essa questão, resgatando aí aquelas que seriam as causas desse enriquecimento dinâmico dos países ocidentais. E, óbvio, você encontra uma resenha no meu blog da Gazeta. Por enquanto, é só isso, né? Tem muito mais aí. Semana que vem eu venho com mais 15, 16 livros para terminarmos depois, na última semana do ano, com o restante. É isso aí, espero que sirva, agregue aí para vocês e o principal de tudo, instigar o interesse para que vocês vão e comprem o livro e vão diretamente à fonte. Eu tento apenas estimular a leitura porque eu considero ela fundamental para o nosso enriquecimento como pessoa, como seres humanos. Até a próxima!